Pode falar, amigo. Ô, senhor, tem algum problema no trabalho que eu coloquei o horário, eu me enganei, como eu estava fazendo também o projeto integrador, eu coloquei o horário vespertino, em vez de colocar à noite ali na turma. Tu diz da prática, o horário que tu executou? Isso. Não, se Não, fechou, se fechou às 5 horas, a princípio não. Até melhor que não. o vespertino. Ali onde diz o nome do aluno, e daí a turma, daí eu coloquei sexta vespertino. Vê? Ah, não tem problema. Ah, Ali então no tá bom. protocolo, tu Obrigada. disse? Não, ali não tem É, problema. na ficha aquela ali, Não, na... não tem problema, porque vem pelo Blackboard, aí eu sei que é tu, não dá erro. Tá, tá bom, tranquilo. Todo mundo conseguiu enviar as práticas direitinho? Ah, eu vou começar a conferir agora, Camila, daí se tiver algum problema, eu entro em contato com vocês. No segundo, eu já devo começar a conferir. Eu só estou terminando de corrigir os mapas de vocês ali, de revisar, para poder emitir a nota de engajamento e fechar a segunda nota. Daí eu já vou começar com as atividades práticas. Então, tranquilinho, nenhum problema. Beleza. Então, vamos para o GH. Hormônio do crescimento. Esse também já é mais conhecidinho, né? Valendo uma sete bela virtual, para quem me dizer qual é a principal função do hormônio do crescimento. Mas só uma resposta. Que triste. Pois é, tinha um pacote de bala sete belo, vai ter que dividir entre a Bianca e a Laura. Perder a oportunidade.
Não, ele tem outras, sim. Tem outras. Bom, vamos lá. O hormônio do crescimento é conhecido também como GH. A sigla dele em inglês, né? Growth Hormone. E ele é controlado por 2 mensageiros hipotalâmicos. Tem um inibidor, que é a somatostatina. Então, inibe a liberação de GH. E tem um estimulador, que é o GHRH. GHRH é a sigla, em inglês, para hormônio liberador de hormônio do crescimento. Olha que barbada se tudo fosse assim, né? O hormônio que libera o GH, que estimula a liberação do GH, se chama hormônio liberador do hormônio do crescimento. Se tudo fosse assim, era barbada, né? Então, uma visão mais clássica de GH, só que aqui a gente vai ir além, tá? Eu preparei uma série de videozinhos também depois para vocês poderem revisar isso aqui. Essa parte de hormônio do crescimento eu já consegui fazer, o resto ainda não. Uma visão mais clássica nos diria que o GH age sobre o fígado, e o fígado produz um mediador químico que se chama IGF-1. IGF-1 é a sigla do inglês para fator de crescimento semelhante à insulina. É isso que quer dizer IGF-1. E o IGF-1, por sua vez, iria atuar nos ossos longos e nos tecidos, promovendo o crescimento. Então, aqui nós temos a epífise de um osso. É um osso de uma criatura que ainda não entrou na puberdade. Então, esse osso terá uma placa de crescimento, que é formada por cartilagem. Então, a visão clássica seria que o IGF-1 chegaria aqui, o F1 seria produzido no fígado, chegaria aqui e promoveria o crescimento. Tanto longitudinal do osso, aumentando a estatura, o tamanho da pessoa, a altura, quanto no diâmetro do osso, deixando o osso mais forte e mais firme. Isso aqui é o que vai estar na maior parte dos livros. O que a gente sabe mais moderno? O fígado produz o IGF-1 age em vários tecidos, é extremamente importante. Mas as evidências apontam para o GH agindo direto na epífise de crescimento. E esse GH estimula a epífise a produzir IGF-1. E esse IGF-1 volta, ele não é liberado para o sangue, ele é liberado no tecido, e ele age nas próprias células que produziram ele e também nas células vizinhas. Qual é o nome que a gente dá
para a ação do hormônio quando ele age na própria célula que produz, quando ele é secretado para o interstício e age na célula. Que nome recebe? Isso, então ele vai ter ação autócrina, e quando ele age nas células vizinhas, é liberado no tecido e age nas células próximas de outro tipo. Isso. Laura e Bianca, por favor, deem uma bala para Camila. Então, uma visão mais moderna é que o GH age em diferentes tecidos e faz esses tecidos produzirem fatores de crescimento, e os fatores de crescimento fazem aquele tecido crescer. Então, o GH ainda vai promover o crescimento dos tecidos moles, também através de fatores de crescimento locais. Então, esses tecidos moles vão produzir fatores de crescimento. Que vão agir neles e fazer eles crescerem. É por isso que uma criança cresce, tá? Isso aqui tudo é pré-puberdade, antes da criança entrar na puberdade. Aí o GH vai promover o crescimento normal da criança, desenvolvendo todos os tecidos, além do osso, coração, fígado, baço, intestinos, sistema nervoso, tudo cresce em resposta ao GH. O que acontece quando se entra na puberdade? Vocês já ouviram falar que depois da puberdade a criança não cresce mais? Ou que menina não cresce depois da menstruação? Então, durante a puberdade, os esteroides sexuais vão agir nessa zona de crescimento, que é de cartilagem, e por isso ela consegue proliferar bastante e crescer, e vão solidificar, vão ossificar a zona de crescimento. E depois que essa zona de crescimento é ossificada, aí o GH não consegue mais ter esse efeito de crescimento longitudinal. Não, pode crescer um pouco, mas não vai ser um crescimento tão intenso quanto pré-puberdade seria. E vai depender também do quanto de esteroide sexual está produzindo durante a puberdade. O tempo que a epífise vai permanecer aberta vai depender de fatores bem individuais. O crescimento de uma criança, de um adolescente, depende de vários fatores, não só do GH. Vai depender também do estado nutricional da criança, se a criança está bem nutrida. E bem nutrida não é pegar na bochecha da criança mais gordinha e dizer que ela está bonita, corada, bem fofa. Isso não é estar bem nutrido, né? Estar bem nutrido é ter acesso a todos os nutrientes essenciais. Sais minerais, vitaminas, proteína, carboidrato, lipídio, uma dieta variada e completa. Isso vai influenciar no crescimento. Se essa criança dorme, isso também influencia no crescimento. Porque o GH tem a sua maior secreção durante o sono. Se
Se essa criança pratica atividade física, brinca na rua, corre, anda de bicicleta, também ajuda no crescimento. Depois da puberdade, esse efeito do GH nos tecidos moles continua sendo importante. Há pessoas que têm deficiência de GH podem ter problema cardíaco, por exemplo, porque a massa muscular do coração depende do GH. Vai ter pouco músculo, porque o músculo estriado também, todo músculo estriado responde ao GH, seja ele esquelético, seja ele cardíaco. Então, eu dependo do GH para manter os meus tecidos saudáveis e do tamanho certo. É mito, Camila. O que pode acontecer? Porque adulto sonha que está caindo e não cresce, né? Vocês nunca sonharam que estava caindo? Depois de adulto? A questão é, o que acontece? Como o adolescente cresce muito rápido, o mapa corporal dele não acompanha a velocidade de crescimento. Ou seja, o corpo dele acha que é menor. Então, por isso que adolescente é desengonçado, por isso que adolescente anda torto, quebra tudo dentro de casa, bate braço em coisa, derruba tudo, porque cresce rápido e aí demora um tempo para o cérebro incorporar os novos tamanhos no seu mapa de tamanho. E essa alteração proprioceptiva talvez alimente essa sensação de queda durante o sono. Então, e adolescente tem um perfil de sono bem diferente do adulto. Então, pode ter influências. O GH, ele responde a alguns estímulos. Geralmente, eu vou afetar o GH via os dois reguladores. Então, existem vários fatores que afetam. Para nós, a maior parte dos livros mais simples de fisiologia vão trazer esses dois, e aí o livro que a gente está usando como referência, que é o Margarida de Mello Aires, vai trazer uma referência um pouco mais completa. Mas, de forma geral, sono, maior produção de GH é durante o sono de ondas lentas, então precisa dormir para poder liberar GH. Exercício, então atividade física libera GH. Além disso, além de sono e exercício, jejum, hipoglicemia, estresse, e aí o que inibe? Hiperglicemia, falta de sono, desnutrição, falta de atividade física, tudo isso reduz a produção do GH. Galera de academia, algumas, né? Não todo mundo, mas tem uma galera em academia que está curtindo a onda de injetar GH. Por que eles querem injetar GH?
por causa desses efeitos aqui que eu vou mostrar para vocês. O GH aumenta a síntese proteica. Então, lá no músculo, por exemplo, eu aumento a produção de proteína e aumento o tamanho do músculo. Ele aumenta a lipólise. Já ouviram falar em lipólise? Lipólise é quebra do tecido adiposo. E ele aumenta a gliconeogênese. A gliconeogênese é a síntese de glicose. Então, vocês conseguem entender por que é sedutor o uso do GH? Quebra a gordura e aumenta músculo. Na teoria, é lindo. Só que aí o que acontece também? O que mais ele faz? Ele reduz a captação de glicose pelos tecidos. E aí essa lipólise aqui vai gerar dois produtos. Vai gerar ácidos graxos livres e vai gerar glicerol. Glicerol alimenta a gliconeogênese, que é a síntese de glicose, pelo fígado. Gliconeogênese é quando o fígado pega substratos diferenciados para gerar glicose, como, por exemplo, aminoácidos que estão dando banda por ali, piruvato e outras coisas, e faz glicose. Esse glicerol vai ser convertido em acetil-CoA, que vai alimentar os tecidos. Esse glicerol, esse ácido graxo livre. Então, o que vai acontecer aqui de forma geral? Eu estou reduzindo o uso da glicose pelos tecidos e eu estou produzindo mais glicose no fígado. Isso tudo tem que parar em algum lugar. Vai parar onde? Na corrente sanguínea. O que acontece quando eu tenho muita glicose na corrente sanguínea? Como é que é o nome dessa condição? Vocês sabem? Famoso muito açúcar no sangue. Hiperglicemia, que pode levar a um quadro de diabetes. Então, o GH ele é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele aumenta a glicemia. E se ele estiver elevado por um longo período, ele pode desencadear diabetes. Outra coisa, o aumento de síntese proteica é em vários tecidos. Então, não é só o músculo que cresce. O coração cresce. Não é bom o coração crescer. Coração que aumenta de tamanho, além do normal, ele fica insuficiente. Então, pode causar insuficiência cardíaca. Faz o fígado crescer. E aí tem uma situação chamada de hepatomegalia, quando o fígado cresce demais. Faz o baço crescer. E aí tem esplenomegalia. Faz dedos, maxilar, ossos da face crescerem. E aí a pessoa fica com aquela cara mais quadrada, as mãos parecem umas raquete.
Ou seja, tem tudo certo para dar errado. Vocês imaginem que, para regular a quantidade de GH que meu corpo precisa, eu tenho mais de 50 fatores trabalhando a nível de hipotálamo e hipófise. Tem vários mensageiros, sistema nervoso autônomo que a gente falou, influencia. Pra vocês terem uma ideia da complexidade, se for receptor alfa, estimula a produção de GH, se for receptor beta, inibe. Então, o próprio sistema nervoso autônomo tem efeito de aumentar e diminuir. O mesmo sistema. Então, vocês veem como é delicado esse equilíbrio. Aí tu vai lá e injeta o GH, e é a mesma coisa que tu dá um tiro de bazuca em toda essa regulação. Porque aí tu já colocou o GH na corrente sanguínea, ele vai agir, e essa regulação não vai mais funcionar. Então, suplementar hormônio, a não ser que tu tenha uma deficiência, que tu tenha deficiência de GH, que aí a criança vai ficar com nanismo, ou o adulto vai ficar com várias alterações, ou deficiência de hormônio da tireoide, deficiência de testosterona, exceto casos em que existe uma patologia causando deficiência, suplementar hormônio não é uma boa ideia. Justamente porque meu corpo controla isso com muita precisão. E é um controle muito delicado. E quando eu suplemento, eu dou um tiro de bazuca em todo esse controle. Então, se um adulto estranho oferecer GH para vocês na academia, o que vocês têm que dizer? Não aceitem GH de pessoas estranhas. Não aceitem hormônios de pessoas estranhas. O único hormônio que vocês podem aceitar de uma pessoa estranha é o feromônio do corpinho que vocês conheceram na festa. Aí não tem muita escolha. Tá lá no bailinho, apareceu um feromônio, deu plim, aí não tem o que fazer. Aí é lindo, aí é lindo. Aí sim. Aí o senhor se enche de orgulho. Vamos para o nosso último sistema hormonal da noite. Tireoide. Que dá origem ao famosa afirmação, tô com tireoide. Então, bora lá. Aonde está a tireoide? Onde podemos encontrar a tireoide? Muito obrigado. No pescoço. E a tireoide, ela é controlada, isso aí, controlada por um eixo hipotálamo, hipófise, glândula periférica. No caso, a glândula periférica é a tireoide. E esse controle vai se dar pelo hipotálamo liberando na tireoide, na hipófise,
um hormônio regulador, que é o hormônio liberador de tireotrofina. E a sigla para ele é TRH. Parece que o pessoal que deu os nomes para os hormônios queriam que as pessoas entendessem, né? Vocês viram que lindo isso? Adivinha o que a hipófise libera em resposta ao hormônio liberador de tireotrofina? A Laura, a Bianca e a Camila vão dar uma bala para quem acertar. Ó, o hipotálamo libera na hipófise o hormônio liberador de tireotrofina. O que será que a hipófise libera em resposta? Tentem, sigam o exemplo da Júlia e tentem. A Bruna ganhou uma bola. Tireotrofina. O hormônio liberador de GH não fazia liberação de GH? Então, o hormônio liberador de tireotrofina faz liberação de tireotrofina. A tireotrofina também tem um outro nome, que é o hormônio tireoestimulante. E a sigla é TSH. Bom para dar confusão, né? Uma letrinha de diferença. TSH, TRH. São dois hormônios diferentes. Quem já fez exame para hipotireoidismo mediu também esse hormônio aqui. É um hormônio bem comum de se medir em exame metabólico. Se a pessoa tem alteração de peso, se tem muito sono, cansaço, o médico vai pedir para vocês para verificar a tireoide. E para verificar a tireoide, a gente usa também o TSH. E aí o TSH vai agir na tireoide e vai dizer para a tireoide produzir dois hormônios diferentes. Tetraiodotironina, conhecido como T4, ou também como tiroxina. E o outro é o triiodotironina, que é o T3. Adivinha a diferença entre um e outro? Exatamente. Um tem 4 iodos, o outro tem 3 iodos. Vocês já ouviram falar que iodo tem a ver com a tireoide? Isso também costuma ser senso comum. Então, o hormônio tem a ver com a tireoide, porque a tireoide, cada hormônio da tireoide precisa de 3 a 4 iodos para ser formado.
Então, eu tenho tironina, que é um aminoácido que é modificado, e essa tironina vai ser iodada em 3 ou 4 pontos distintos, formando os hormônios da tireoide. Algumas informações importantes. Tetraiodotironina é o mais abundante. Ou seja, a gente produz em maior quantidade o T4. Triiodotironina é o mais ativo. Ou seja, ele tem mais ação. Os dois fazem exatamente a mesma coisa. E vocês já vão entender por quê. Os hormônios da tireoide são hormônios lipossolúveis, ou seja, são hormônios que não se dissolvem bem em água. E por serem lipossolúveis, conforme vocês viram lá nos videozinhos, eles têm como característica agir em receptores intracelulares. Isso quer dizer que eles cruzam a bicamada da célula, entram na célula e vão agir no receptor. Quem se liga no receptor é o T3. O T4 vai ser convertido a T3, ou seja, ele vai perder um iodo, vai virar T3, e aí vai agir no receptor. Isso aqui é um exemplo de sinalização intrácrina. Lembram disso lá dos vídeos? Porque ele foi produzido dentro da célula e age dentro da própria célula. Porque o T4 entra e aí a formação do T3, a partir do T4, ocorre dentro da célula-alvo. Vocês lembram disso dos vídeos? Vocês entenderam por que os dois têm exatamente as mesmas ações? Vocês conseguem enxergar o porquê? Sim, porque um vira o outro, exatamente. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela faz uso de um fármaco, que o nome comercial é Puran, e o nome genérico é levotiroxina. Já ouviram falar? A levotiroxina é uma versão sintética da tiroxina. Então, o que a pessoa está tomando, na verdade, é o T4. E a gente dá T4 e não T3, justamente porque daí eu tenho esse ponto de controle aqui dentro da célula. Porque esse T4 pode ser convertido também em T3 reverso, que é um T3 que não tem ação. Fala, Miriam. Eu apertei sem querer. Mas então a miligramas que toma depende do que produz? Porque tem leva 25, de 50, de 75 e de 100, né? Isso, vai depender da atividade que a tireoide ainda tem. Daí é através do exame que verifica. Isso, porque tu vai ver o seguinte, quando a pessoa faz um exame para hipotireoidismo, geralmente o TSH vai estar alto. Uhum. Por que o TSH vai estar alto? Porque eu não estou produzindo T4 o suficiente
para dizer para a hipófise que eu produzi o suficiente. Então, a hipófise fica mandando cada vez mais TSH para ver se a tireoide se liga e produz. É isso que ela faz. Então, geralmente eu vou encontrar no exame um TSH alto e vou encontrar um T4 ou normal ou baixo. Aí a pessoa vai começar a tomar o Puran. A primeira coisa que eu vou notar como efeito é a redução do TSH. Se aquela dose de 25, por exemplo, fez uma boa redução do TSH e trouxe melhora clínica, ou seja, a pessoa está mais disposta, porque hipotireoidismo pode causar uma depressão clínica, né? Se a pessoa tem hipotireoidismo mais severo, ela pode acabar com depressão. Então, se ela tem melhora do quadro geral dos sintomas, aí tu mantém aquela dosagem. Se não foi o suficiente, aí tu pode ir aumentando até que tu tenha uma queda significativa do TSH para dentro do normal e tenha restabelecimento de um quadro próximo da normalidade. Aí tem que ir avaliando o tempo todo, até achar a dose correta. Respondeu a dúvida? Sim, sim. Perfeito, obrigada. Vamos para as ações agora, para a gente fechar aqui. O que os hormônios da tireoide fazem? Vocês sabem algo sobre efeitos do hormônio da tireoide? Já ouviram algo que ele possa fazer? Aceito sim ou não. Qualquer um dos dois, já estou no lucro. Isso, ele age no metabolismo, né? Ele tem um impacto muito importante no metabolismo. A pessoa hipertireoideia pode ter taquicardia, mas vamos pensar no fisiológico, né? O fisiológico é manter o débito cardíaco adequado. Então, hipo ou hiper vão gerar alterações, desvios do normal, do que a gente vai colocar aqui, em cima dos tecidos que a gente coloca aqui. Então, o mais conhecido é os efeitos metabólicos. Ele aumenta o metabolismo basal. Metabolismo basal é aquele gasto de energia que a gente tem só para ficar vivo. Manter a bomba de sódio e potássio funcionando, manter o aporte básico de energia para as células. Isso é metabolismo basal. E ele aumenta o metabolismo basal aumentando a captação de glicose, aumentando o consumo de oxigênio. Então, uma pessoa com hipertireoidismo, ela vai ter um consumo maior de glicose na célula e vai ter um consumo maior de oxigênio, porque o metabolismo basal dela está aumentado. E para suprir isso, talvez ela precise aumentar a frequência respiratória, como a Bianca falou. No metabolismo de proteínas, o efeito é catabólico. Já ouviram esse termo? Aqui tem um monte de termozinhos. Tem termo que vocês não conhecem? Grita, que eu explico.
Tanto no hiper quanto no hipotireoidismo, tu pode ter aumento do volume da tireoide. No hipertireoidismo, o TSH, lembra do nome lá, né? Ele tinha 2 nomes, hormônio tireoestimulante ou tireotrofina. Trofismo trófico é crescimento. A tireotrofina estimula a hipófise a crescer. Então, se a hipófise está recebendo muito estímulo para crescer, ela vai crescer e aumentar de volume. A mesma coisa no hipotireoidismo, ela está recebendo bastante estímulo, mas não está conseguindo liberar os seus hormônios, então aumenta e incha a glândula. Um outro exemplo que pode causar isso é a falta de iodo, que causa o bócio, né? A hipófise incha e a pessoa fica com uma papada gigantesca, assim. Aí, para evitar isso, se passou a colocar iodo no sal de cozinha, para que todo mundo tivesse uma dose adequada de iodo na dieta, para evitar o bócio. Então, nos lipídios faz lipólise, que a gente falou antes, né, que é quebra de lipídio. No metabolismo de carboidratos, sim, a palavra carbs ficou parecendo Carlos. Metabolismo de carboidratos. Aumenta a gliconeogênese, vou usar a mesma corzinha. E aumenta a glicogenólise. Aqui os nomes podem nos ajudar também, tá, pessoal? Glico de glicose, neo de novo, gênese de formação. Então, formação de nova glicose. Glicogenólise, glicogen vem de glicogênio, lise é quebra. Então, quebra das reservas de glicogênio para liberar mais glicose. Então, o objetivo aqui é mobilizar o carboidrato para que ele possa ser usado justamente alimentar o que está acontecendo aqui, que é o aumento da captação de glicose e o aumento do gasto energético. O que mais? Temos efeitos no coração, aumento do débito cardíaco, sendo que débito cardíaco é o volume de sangue ejetado por minuto pelo coração. No sistema nervoso, auxilia na maturação. Então, é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso. Quando a criança tem hipotireoidismo congênito, nasce com hipotireoidismo, se isso não for detectado muito cedo, ela vai ter um atraso gigantesco no desenvolvimento do sistema nervoso e vai acabar tendo retardo mental, retardo de desenvolvimento cognitivo. Eu acho, deixa eu conferir, mas eu acredito que está até no teste do pezinho, né? Acho que está dentro do pacote. Sim, está no teste do pezinho. Que mais? Maturação óssea. Então, ajuda no desenvolvimento dos ossos.
auxilia no crescimento. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Será? Não, é isso aí. Então, tem vários efeitos importantes. E aí eu vou notar diferenças dependendo da fase em que o hipotireoidismo se instala. Se é um hipotireoidismo congênito, ou seja, nasço com ele, se eu não tratar ele logo, eu vou ter alteração metabólica, eu vou ter alteração na função cardíaca, eu vou ter alteração significativa na maturação do sistema nervoso, que essa aqui é irreversível. Na idade adulta, geralmente eu tenho redução do metabolismo, então a pessoa tem ganho de peso, tem disposição, pode ter sintomas muito semelhantes com a depressão, pode ter alteração de função cardíaca, pode ter alteração cognitiva. Dúvidas? Vocês já estão na capa da gaita, né? Ninguém mais escreve nada no chat. Não é só tu. Esse feriadão no final do semestre é só para dar ressaca. Quando recomeça a semana, o pessoal está se arrastando. Mas o assunto é muito legal. Eu gosto muito de endócrino. Com isso, encerramos as glândulas de hoje. Semana que vem tem mais uma pequena carradinha, porque na outra semana é a nossa avaliação. E aí a devolutiva e acabou o semestre. Sim, semestre está acabando. Isso, sem ser semana que vem na outra. Eu falei antes, eu não sei se tu estava, eu tô terminando, eu devo postar logo. E aí, daí eu começo a ver as práticas. Então, essa semana eu já devo terminar. No máximo. Vai ter atividade... Sim, eu vou liberar agora ali no Blackboard, para vocês se divertirem. A maior parte, vocês vão olhar a atividade, ela vai parecer longa. Só que, na verdade, a maior parte a gente já discutiu aqui. O que vocês precisam fazer ali é só responder as questões com que a gente discutiu em aula e fazer algumas pesquisas. Não, quem dá processos 2 é o Rodrigo. Vai estar dentro da temática sistema digestório. Sistema digestório, sistema endócrino. Sistema digestório é em físio. Ele é bem legal, vocês vão gostar. É melhor, faz na sequência que é melhor. Certo, meu povo? Então, boa semana, bom fim de semana para vocês, boa aula para quem tem aula amanhã, bom descanso para quem não tem aula. Agora que na sequência eu já libero a atividade ali dentro do sistema digestório. Descansem, cuidem-se. Obrigado, igualmente, bom fim de. Obrigado, igualmente.